Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om. Bom dia. Então, fazer um vídeo mais longo, sair um pouco dos vídeos curtos, né, de 1 minuto que eu costumo fazer. Que aí com vídeo longo a gente consegue falar mais sobre o assunto e tudo mais. Então hoje eu tô querendo fazer uma série dos 20 valores, né, que um sábio precisa ter para adquirir conhecimento, né, sobre a vida, para se tornar um sábio, vamos dizer assim, de acordo com esse livro aqui, que é do Swami Dayananda, fala do capítulo 13 da Gita, né, que Krishna vai falar quais são esses 20 valores. Então, o número 1 que eu vou falar hoje é o Amanituam, que é traduzido como ausência de vaidade, né, que uma pessoa precisa ter para ser um sábio, né, viver feliz e tudo mais. E ele vai decorrer aqui, e essa ausência de vaidade vai se tornar ausência de autorrespeito, né? De achar que as pessoas precisam te respeitar, né? Exigir isso das pessoas deliberadamente, né? Não que você não vai ter um valor próprio por si mesmo, mas achar que você precisa exigir esse tipo de coisa. Então, ele começa aqui dizendo que qual é a base da pessoa que exige respeito? A base é uma mente confusa, é uma mente que questiona os seus próprios feitos, né? O seu próprio valor, e como ela tem dúvida disso, ela precisa exigir que as pessoas a respeitem. Então, ele fala aqui, a vaidade exagerada surge quando estou cheio de dúvidas sobre as minhas qualificações. Quando você está pleno sobre o que você não fica exigindo das pessoas, né, que te qualifiquem para aquilo que você já sabe que você faz. Aí, segundo, ele vem, cobrança por respeito leva à mágoa. Então, o que acontece? Quando você cobra a respeito das pessoas, algumas pessoas vão te dar esse respeito por entender que você está numa posição superior, e outras vão te dar um respeito porque gostou de algo que você fez. Só que um é condicionado, né, pela sua posição. Se a sua posição cair, ele não vai te respeitar mais. E o outro é deliberado. Ele deu porque ele achou que o que você fez foi legal, né, foi inteligente, foi bonito. Mas ele pode parar de te dar esse respeito na hora que ele quer, porque ele deu assim, arbitrariamente. Então, quando você perde esse respeito, você fica magoado, né? Você, por que aquela pessoa não me elogia mais? Por que aquela pessoa não, né, não gosta mais do que eu faço? E no outro caso, você perdeu sua posição e vai ficar, né, essa pessoa era uma falsa, né? Ela só me dava respeito porque eu era superior dela. Então, nos dois, você vai ficar magoado. Você vai acabar se decepcionando e triste por não ter mais aquele respeito que você tinha. Aí, terceiro, a mágoa é baseado no ego inflado. Então, por que você se magoa quando a pessoa para de te dar o respeito que você acha que merece? Porque você acha que você é super importante, né? Você é, né, super valorizou os seus feitos, né? Que você é uma pessoa que faz tudo, você é que tudo depende de você e tudo mais. E agora, com esse ego inflado, qualquer coisa que te tombar, você vai ficar super magoado com a pessoa, né? Super triste, porque agora a queda foi alta. Então, aí ele decorre aqui, né, que uma pessoa magoada, ele gasta muito tempo querendo
machucar a pessoa de volta, planejando algo para fazer, para atacar aquela pessoa que atacou ele, né? E ocupa muito a mente dessa pessoa que tá com esse ego machucado, né? Ou que sofreu essa falta de respeito que ela achou que merecia. Aí quarto aqui, ele fala: a mágoa é sempre uma ferida de macaco. O que ele quer dizer aqui é que você esconde, né, essa mágoa por um tempo, mas assim que algo te der um estalo que relembra aquela ferida sua, aquela ferida vai reabrir e você vai ficar em depressão, vai ficar bravo com aquela pessoa e coisas assim. Aí, quinto, as qualificações deveriam falar por si mesma. Então, a pessoa que tem habilidades, ele não precisa ficar se provando, né? A própria qualificação fala por ela mesma. Ele vai agir no mundo, as pessoas vão ver que ele tem aquelas habilidades, vão, né, reverenciar, vão perceber. Ele não precisa ficar exigindo das pessoas, né? Me respeite, não fale desse jeito comigo, né? Se você tem aquela qualidade, o mundo vai se moldar a você e você não precisa dessa exigência. Ele compara aqui ao arbusto, né, que floresce independente das condições, né? Numa praça ou no meio da floresta, o arbusto vai florescer. Então, a pessoa que tem boas qualificações, ela vai florescer independente da condição, né? Ela vai dar fruto, flor, porque a sua natureza é fazer isso. Então, sexto, é, a perca, né, dessa auto-vaidade, né, essa auto-valorização é substituída quando a sua tolice é apreciada. Então ele fala, né, que já vimos algumas razões por que você exigir respeito não funciona, né? Vai sempre cair num lugar onde a sua mente vai ficar perturbada, com mágoas, né? Porque nunca vai ser pleno essa exigência de respeito. Então, ele põe isso aqui, que a própria análise, né, que eu já falei anterior, já percebe que exigir respeito é uma tolice, porque ou ela é condicionada, ou ela vai gerar mágoa. Então, só nessa percepção de que isso é uma tolice, você já deveria abandonar isso. Então, ele fala: analisar com cuidado os fatores envolvidos. Eu verei claramente que exigir respeito dos outros não me pode trazer muito conforto ou satisfação. Apesar da realidade de minhas qualificações, além disso, outra possibilidade de compreensão do absurdo que é exigir respeito dos outros aparecerá se eu analisar a base das qualificações pelas quais eu desejo respeito, né? Que é assim, eu desejo respeito porque eu me sinto fraco, eu me sinto, né, duvidoso das minhas qualificações. Então, só por essa própria base você já vê que é uma tolice exigir respeito. Os talentos, sétimo agora, né? Os talentos não justificam a exigência de respeito. Então, assim, aqui ele entra numa parte muito interessante que é um pouco profunda, assim, eu imagino, para quem não está familiarizado com esse tipo de conhecimento, que é o seguinte: a- é, os talentos não justificam a exigência de respeito, né? Então, assim, os talentos que a gente tem, se a gente for aprofundar no entendimento disso, a gente percebe que esses talentos nos são dados, né? A gente não é nosso, né? A gente não pode dizer que isso é realmente nosso, porque pessoas, né, nascem em condições diferentes que vão levar a talentos diferentes. E algumas pessoas nascem, né, com algumas habilidades, com algumas predisposições, algumas coisas.
né? A capacidade do talento deve haver um corpo para possuí-lo, e nesse, né, para você ter um talento, você precisa de um corpo. E esse corpo também foi te dado, né? Você não fez esse corpo, você não sabe como fazer um olho, fazer uma boca, né? Você simplesmente nasceu num corpo que não é seu. É, chegar a um determinado momento, você vai ter que deixar esse corpo, né? Você vai morrer. Então, né, mesmo a gente analisando questões de karma, de vidas passadas, a gente não sabe, né, como foi feito. A gente não é o autor do universo, a gente não é o autor da nossa história, do nosso corpo, né? Então, tudo isso foi dado. É, né, ele fala aqui, ó, a minha individualidade é aparente, abrigada no momento neste corpo particular, e sem início como a própria criação da qual sou parte. Não sou autor da criação, tampouco sou autor desse corpo. Assim, quaisquer possibilidades que possam existir me foram dadas. Posso explorá-las, porém não as criei. Né? E mesmo com as habilidades e talentos, não é você que determina se algo vai dar certo ou vai dar errado, né? Existem inúmeras condições, né? Você já faz uma festa, você chama todo mundo pra festa. Tem muita coisa que pode acontecer, muita gente não ir, pneu furar, pessoa passar mal. Então, assim, não é você que determina o resultado das coisas. Você só faz até onde está o seu âmbito, né? Que foi convidar, preparar a festa. Mas existe muita coisa mais envolvida para funcionar isso. Então, aí, oitavo, como posso me ajudar a ver a tolice de exigir respeito? Então, depois de, né, falar tudo isso, né, que os talentos não são completamente seu, quão exigir respeito tem tudo para dar errado, ele fala aqui que, né, quando eu percebo que o meu real desejo não é o respeito, a exigência de respeito, é o conforto que eu imagino que eu vou sentir quando as pessoas me respeitar, né? Então eu vejo que o meu problema real é o meu sentimento básico de inadequação. E a dúvida a meu respeito se torna pior, não melhor por exigir respeito, né? Quando você exige, fica pior, porque agora tá tudo falso, né? As pessoas estão te respeitando porque você exigiu e você já se sentia inadequado e agora está mais ainda, porque elas estão fazendo porque você pediu, né? Se fosse deliberado o respeito, você ia, né? Pô, então às vezes eu realmente mereço esse respeito, né? Então, né, ele põe aqui que é uma tolice exigir respeito, né? Você está só se... Aí, para finalizar, né, nono e último, é, a exigência de respeito é a ilusão da ilusão. Então, né, no estudo de Vedanta, a gente estuda essa questão, né, que a, o mundo, ele é aparente, né, ele não tem uma realidade absoluta, né? Quase todo mundo quase todo o universo é de realidades aparentes, né? Aí tem o clássico exemplo do pote do barro, né? No pote de barro só tem barro, né? Não tem pote. O pote é um nome que a gente dá para uma forma. Então o mundo, ele, né? Todo assim, né? São só formas. E aí ele fala que exigir respeito é a ilusão da ilusão, né? É uma coisa que você já não tem, que é esse respeito, né? Para as pessoas te exigir. Você ainda está exigindo que elas te façam, né? Então você está pegando, né? Como se tivesse, você fala que existe um unicórnio e agora você quer que as pessoas adorem seu unicórnio e exijam que elas é, falem que o unicórnio é de verdade, né? Então assim, é a ilusão da ilusão. Se o pote de barro ele já é só uma forma, mas existe o pote. Quando você exige respeito, você está pegando uma coisa que não existe
e exigindo que ela tenha existência. Então é isso. Muito obrigado. Quem assistiu, Namastê ou Namah Shivaya.